galera, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Chegamos finalmente à nossa última live de 2023. O ano passou rapidinho. Eu tenho certeza que você nem percebeu quão rápido foi, mas eu tenho certeza também que você se preparou durante todo este ano para o Enem. Olha, segundo ano, tá chegando, hein? Daqui a pouquinho virou a chave, é terceirão. Estaremos juntos preparando cada um de vocês para a prova do vestibular, para a prova do Enem, porque você vai conseguir concretizar o seu projeto de vida. Sem mais demoras, então vamos para a nossa live de humanas. Vamos fechar muito bem nossa série de lives de 2023 com ciências humanas e sociais e suas tecnologias. E para começar a nossa live, vamos de história. Vamos começar com história. Então, professor Yuri, é com você e rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Yuri. Estamos aqui para a nossa última aula deste ano. Depois disso aí, só correr para o braço, passar nas provas finais, ficar de boa, esperar o Natal, o Ano Novo e ter umas férias tranquilinha, beleza? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. Tá? É o último capítulo que nós temos ali na apostila, tá? Eu digo sempre o seguinte, a Primeira Guerra Mundial para mim é uma guerra bastante interessante. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu porque a Primeira Guerra Mundial ela não ficou bem resolvida, né? Tu teve todo aquele processo de tentativa de fazer com que a Alemanha fosse vista como uma grande culpada. Tu tem o Tratado de Versalhes ali, que fez de tudo para tentar, né, acabar definitivamente com o ímpeto da Alemanha, e isso acabou gerando um espírito revanchista que vai, né, depois culminar com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tu tem vários fatores, né? Tu tem o neocolonialismo, né? Tu tem a corrida às alianças, a paz armada, a corrida, que eu digo a corrida armamentista no sentido dos avanços tecnológicos, né? Aquela questão, por exemplo, de que eles acreditavam no século XIX, que eles estavam num processo crescente de crescimento da ciência, da tecnologia, daquelas ideias positivistas, da Belle Époque, várias coisas que acabam, o nacionalismo, muito forte na Europa, isso tudo acaba acarretando em uma Primeira Guerra Mundial, tá? Vale lembrar também, né, que a Primeira Guerra Mundial ela teve um estopim, que foi a morte do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, e aí isso acabou sendo o estopim, mas foi digamos assim, o acender do fósforo, mas na verdade tudo aquilo ali que vai acontecer depois disso já estava muito bem organizado, tá? Então vamos lá, vamos começar então pela primeira questão aqui. O início do século XX foi marcado por rivalidades entre potências europeias, cujo clima de tensões e agressividade aumentou gradativamente, tá? Nós tivemos ali no final do século XIX um processo de unificação, né, de brigas por território, tanto na África quanto na Ásia, quanto nos Balcãs, né? Então isso trouxe um acirramento dos ânimos. Então as principais potências tentaram prevenir-se e esse período ficou conhecido como a Paz Armada. Se caracterizou pelo, tá? O que foi, então, a pergunta é, o porquê que nós tivemos essa questão aí da Paz Armada? Então, foi acordo do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Será que isso daí foi nesse período? Acho que não, né? A gente está falando da Primeira Guerra Mundial. B, corrida armamentista
e política de aliança entre as potências europeias, tá? C, política de alianças com ênfase nos acordos comerciais da indústria bélica entre as potências europeias com a China e a Índia, né? A gente está, volto a repetir, nesse período eu acho que ainda não, né? D, cooperação pacífica entre as potências europeias e a política de desarmamento, né? Na verdade, a gente está falando ao contrário disso. E E, política de aliança e acordos comerciais entre a França, Portugal e o Brasil. Ah, então, essa questão aqui, gurizada, é aquelas questões assim que se aparecer não tem como errar, né? Tem que olhar firme para ela, olhar no olho e descer o dedo, descer a caneta e não tem brincadeira não, tá? Então, a alternativa correta é a B, né? Não preciso nem... Essas questões, gurizada, e nesse Enem aconteceu isso. Nós tivemos algumas questões que o pessoal deixou passar sem acertar, né? Eu estava conversando com meus alunos aí esses dias, os caras acertaram as questões mais difíceis e as fáceis. Ah, professor, mas era tão fácil que eu achei que não fosse, né? Poxa, amigo, não dá para desperdiçar esse tipo de questão, tá? Então, porque depois tu vai ter questões mais complicadas. Então, assim, quando isso acontece, por exemplo, no Enem, se tu acerta as questões mais difíceis e erra as mais fáceis, muitas vezes eles vão acabar entendendo, né, através da tecnologia que é utilizada para correção, que tu chutou, né? Então, vamos lá. Então, após o fim da Primeira Guerra Mundial, que perdurou de 1914 a 18, iniciaram-se os tratados de acordo de paz, visando organizar o mapa europeu e resolver as pendências entre as nações. E aí, assim, muita gente, depois da Primeira Guerra Mundial, resolveu ir à forra, né, de problemas anteriores. Por exemplo, a França, com a Guerra Franco-Prussiana, que tinha acontecido antes, né, que ficou aquela mágoa no coração, tentaram resolver o problema depois da Primeira Guerra Mundial. Só que o problema é que, tentando resolver os problemas do passado, causaram outros problemas para o futuro, que no caso foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assinale a alternativa correta quanto ao contexto geral dos tratados de acordo de paz. Vamos lá. A. Entre os diversos pontos dos tratados e acordos, destacaram-se as punições aos Estados Unidos, que pagaram pesadas multas do país, como a Alemanha e a Rússia. Será que foram os Estados Unidos que pagaram? Teve essas multas, mas não foram os norte-americanos. B. Os tratados de paz buscaram conciliar as nações. Olha que coisa boa se fosse assim. Dessa forma, todos os que participaram do conflito tiveram perdas e ganhos semelhantes, alcançando assim uma conciliação entre os países. Se nós tivéssemos isso, não teríamos a Segunda Guerra Mundial. C. A Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini, por terem sido as nações que iniciaram as agressões, foram os principais culpabilizados. Tá, eles foram os culpabilizados, porém, Hitler e Mussolini, nesse período aí, não apitavam muita coisa nesse país. D. Como foram as duas principais potências derrotadas no conflito, Inglaterra e França também foram as que sofreram as mais pesadas punições, com restrições de exército e armamento. Não dá. Também essa daí, né? A gente sabe que eles foram os que venceram, então ficaria difícil a gente assinalar essa. E, de forma geral, a Alemanha foi considerada a maior culpada do conflito. Dessa forma, sofreu graves sanções, como perdas de território, pagamento de indenizações e limitações do seu exército. E essa daqui tem que olhar para frente, olhar no olho da questão e marcar um X. Vamos lá então para a próxima. Ó, essa daqui já é uma questãozinha assim mais... Está ligada à anterior,
só para fixar mesmo essa questão aí. Então vamos lá. Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e todas as suas consequências, a cláusula da culpa da guerra. Para mantê-la permanentemente enfraquecida, não é necessário entrar em detalhes da história entre guerras para ver que o Acordo de Versalhes não podia ser a base de uma paz estável. E não foi. Qualquer pequena chance que tivesse a paz foi torpedeada pela recusa das potências vitoriosas a reintegrar as vencidas. Também, talvez a guerra seguinte pudesse ser evitada ou pelo menos adiada se houvessem restaurado a economia pré-guerra como um sistema global de prósperos crescimentos e expansão econômica. Esse texto aqui, gurizada, está na Era dos Extremos, né, um clássico da historiografia internacional, escrita por Hobsbawm. Tá? O Tratado de Versalhes impôs à Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial a responsabilidade pelo conflito. Para evitar outra guerra mundial, buscava-se enfraquecer a Alemanha. Só que isso que é o mais interessante. Eles tentaram enfraquecer a Alemanha para que não houvesse uma Segunda Guerra Mundial. Mas foi justamente por causa dessa atitude que eles tomaram com a Alemanha que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Porque eles enfraqueceram, eles colocaram a Alemanha praticamente na bancarrota, só que o efeito disso não foi o que eles esperavam. Na verdade, tu criou uma ideia revanchista muito forte, né? Aonde tu começa a ter um extremismo totalitário, né? E, por exemplo, o Hitler ele vai utilizar isso como combustível para fazer com que a galera se levante e consiga fazer tudo o que foi feito na Segunda Guerra Mundial. Né? Infelizmente não precisava ser assim, mas o pessoal eu acho que errou, né, na mão, né, ao acabar com a Primeira Guerra Mundial. Entre as medidas para enfraquecer a Alemanha estava a concessão de colônias no ultramar, na Ásia e na África, com o objetivo de aumentar as despesas econômicas do país e assim enfraquecê-lo. B. Financiamento da recuperação econômica da União Soviética para criar um rival para o país e assim expandir as suas despesas militares. C. Limitação do exército em 100 mil homens, imposição da reparação de guerra, ocupação militar de parte do território e a perda das colônias ultramar, né, ultramarinas. D. Imposição uma contribuição econômica ao país para financiar a criação de funcionamento da Liga das Nações para solucionar pacificamente os conflitos internacionais e integração econômica entre o país e as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial com Tratado de Livre Comércio e transferência de tecnologia. Tá? Então, assim, gurizada, essa daqui é uma questão que tu tem um texto longo, tem um texto grande, porém o comando ele é bem claro e objetivo. Tá? A alternativa correta, com certeza, é a C. Tá? Tu teve uma limitação de 100 mil homens, né? Tu teve que pagar uma indenização de guerra, né? Tu perdeu parte do território, principalmente as colônias foram perdidas, e também tu não podia ter aeronáutica de guerra nem marinha de guerra. Né? Então, isso fez com que a Alemanha ela
ficasse muito debilitada, mas isso foi o combustível para que ela pudesse fazer a Segunda Guerra Mundial. Tá? Que nós vamos estudar no terceiro ano depois, tá? Vamos para a penúltima questão. O objetivo alemão era consolidar a posição das classes dominantes com um bem-sucedida política externa imperialista. O dinamismo com que aliada a componentes internos, a liderança imperial tinha iniciado em 1897 uma política mundial. Vigorou sem interrupção até 14, já que a ascensão de então era da grande Alemanha e a preservação do sistema conservador. As ilusões criadas em 1897 levaram à ilusão de 14. Assinale a análise do historiador sobre a causa da Primeira Guerra Mundial sublinha, tá? As intenções do Império Alemão de incorporar a Áustria, o que era proibido expressamente pelo Tratado de Versalhes. B. A consolidação de uma política de alianças que levou a Alemanha a assinarem um pacto de não agressão com o Império Russo. C. A preocupação alemã de fortalecer os regimes liberais burgueses que se encontravam ameaçados pela ascensão do totalitarismo na Europa. D. As pretensões da emergente Alemanha, que exigia uma nova divisão colonial capaz de atender às suas necessidades de mercado de matéria-prima. E a defesa de uma política de apaziguamento entre a Inglaterra e a França na Europa, que permitiu à Alemanha relativo sucesso em seu expansionismo territorial. Aqui a gente tem um probleminha. Muitas dessas questões estão ligadas à Segunda Guerra e não à Primeira, tá? Mas a alternativa correta é a D, né? Que as tensões entre a Alemanha têm a ver com o período neocolonial, né? A disputa da África, da Ásia, por mercado e matéria-prima, tá bom? E vamos para a 10ª e última, tá? E aqui encerramos aí a nossa participação desse ano. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18, foi considerada por muitos de seus contemporâneos como a mais terrível das guerras. Por este motivo, tornou-se conhecida por muito tempo como a Grande Guerra. Sob o período da Primeira Guerra Mundial, marque V para as afirmações verdadeiras e falsas e F para as falsas. Então vamos lá. Em 1917, Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra, da França e contra a Alemanha, que já não mais tinha a mesma força do início da guerra. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos se tornaram a grande potência, a grande potência fora do continente europeu, tá? Então, será que essa daí é verdadeira ou é falsa? Em março de 1918, tem-se a primeira onda da gripe espanhola, que se espalhou por o mundo inteiro, principalmente por conta do movimento das tropas do período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participaram desse conflito. No Brasil, ela chegou em setembro de 18, causando a morte de milhares de brasileiros. Tá? O gás mostarda, isso daí foi brabo. Um líquido oleoso que tem esse nome por causa da cor ocre. Foi utilizado pela primeira vez em julho de 1917 pelos alemães perto de Ypres. Os franceses, em seguida, também carregaram suas artilharias com este gás. Tá? Até na Segunda Guerra Mundial, esse tipo de
de arma foi proibido, tá? Então, todas estão corretas, a primeira está correta, a segunda está correta, a terceira está correta, as outras estão erradas, vamos ver então aqui, todas estão corretas, tá? Vê para todas. Gurizadinha, ficamos por aqui, um grande abraço, que Deus abençoe, que todos tenham um bom Natal, um feliz Ano Novo e que a gente possa se encontrar aqui outra vez aí em 2024, beleza? Um grande abraço, que Deus abençoe, ficamos por aqui. Opa, mandaram bem história, aquela pausa agora para você reabastecer o pote de água, pote de pipoca, né? Não é nem copo, porque esse calor que está é pote de água para a segunda parte da live. Vamos de filosofia. Lembrando, não tem nenhum simulado aberto lá no Eclass, porque acabamos a nossa série de 2023, mas se prepare, 2024 está logo ali, já estamos preparando, já está quase tudo alinhadinho para você continuar se preparando, treinando, porque o terceirão está batendo a porta e você vem conosco se preparando, hein? Sem mais demoras, vamos para a nossa live de filosofia. Professor Yuri, volta para cá, já tomou água? Volta para cá e rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Aqui quem está falando é o professor Yuri. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre filosofia do trabalho, aí um dos últimos assuntos da apostila. Estamos finalizando o ano, né? Esse é o nosso último encontro aí. E vamos trabalhar um pouquinho sobre filosofia do trabalho, beleza? Vamos lá. Um dos grandes, assim, grandes nomes da filosofia, da sociologia, da história, que vai trabalhar esse tema, tá? Vai ser Marx, tá? Karl Marx, junto com Gramsci, junto com Lucas e outros que vão trabalhar a questão de ideologia, vão trabalhar também a questão do trabalho. Taylor também a gente vai estudar um pouquinho mais assim para a área empresarial, bastante interessante aí, que a gente estuda principalmente no curso de administração. Aqueles que quiserem aí vão ter que estudar bastante Taylor. Eu dou aula também no curso de administração, a gente conversa bastante sobre isso, tá bom? Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre essa questão do trabalho. O que é o trabalho, né? O trabalho é toda a ação humana, né, que faz com que a gente consiga desenvolver determinadas questões como produtos, serviços, né, para, de certa forma, melhorar a nossa vida, tá? Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre trabalho e emprego. Por exemplo, uma dona de casa, ela trabalha, certo? Ela produz dentro de casa, ela tem uma ação, ela trabalha, né? Só que ela não tem emprego. Por quê? Porque não é remunerado. O emprego, a diferença do emprego para o trabalho, é que o emprego tu tem uma remuneração, mas não necessariamente que a pessoa que tem um emprego, ela sempre vai ter que trabalhar, né? E não necessariamente que a pessoa que trabalha tenha um emprego, tá? Essa que é a grande questão. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar um pouquinho aí essa temática. É central na teoria do materialismo histórico dialético de Marx, tá? A relação entre o capital e o trabalho. Nessa perspectiva teórica, a referida relação é fundada na contradição e na exploração do capital sobre o trabalho. E é nessa relação de exploração que se aplica a dominação de uma classe, tá? A que é detentora dos meios de produção sobre as outras nas sociedades
modeladas pelo sistema econômico capitalista. Então, tu vai ter aqueles que têm os meios de produção e tem aqueles que vendem a força de trabalho. Sobre a relação do capital e trabalho, na teoria marxista, ou marxiana, é correto afirmar, é interessante usar esse termo, é correto dizer que o movimento dialético histórico faz com que o capital seja superado pelo trabalho e este estabeleça uma outra forma de exploração. Será que quem manda é o capital ou será que é o trabalho? Tá? B. A contradição entre o capital e o trabalho ocorre porque há dissociação entre produtor, trabalhador, e a propriedade dos meios de produção. Tá? C. A realidade histórica da exploração do trabalho traz sobre a separação entre a ideia e matéria na superação do trabalhador pelo capitalismo. E D. O capital é a superação dialética da exploração sobre o trabalho, o qual é alienado nas relações sociais organizadas pelo Estado. Então, qual que é a alternativa que vai corroborar com as ideias ali ditas por Marx? Vamos então para a questão correta. A questão correta é a B, tá? A contradição entre o capital e o trabalho ocorre porque há dissociação entre produtor, trabalhador e a propriedade dos meios de produção. Então, muitas vezes o que acontece? Uma pessoa, ela trabalha, ela produz uma riqueza, que essa riqueza nem de longe, o que ela recebe para produzir essa riqueza, não é nem de longe uma pequena migalha daquela produção de riqueza que ele faz parte muitas vezes, né? Então existe uma dissociação, né, entre o trabalho e os meios de produção, certo? Vamos lá então? Essas são ideias que são vistas por Marx, e isso daqui dentro da área da filosofia do trabalho, da sociologia, cai muito no vestibular, tá bom? 2, vamos lá, o marxismo tem importantes observações feitas ao capitalismo. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que Marx ele foi um dos grandes críticos do capitalismo, né? Do capitalismo, principalmente do capitalismo ali do século XIX, né? Até eu brinco como que seria a visão dele se ele vivesse hoje dentro da nossa perspectiva, né? Entre elas deve ser destacada a exploração do trabalho operário para atingir o lucro da burguesia, tá? O excesso de riqueza que existe na produção agrícola, a existência de classes sociais que nivelam a sociedade. Será que isso nivela ou desnivela, né? A aceitação das teses defendidas por Kant e Hegel e a adoção de leis anarquistas na produção industrial. Será que o anarquismo, o que é o anarquismo, né? Já vamos usar essa questão aí para... Quando tu começa a ter as ideias socialistas no século XIX, tu vai ter, por exemplo, o socialismo utópico, né? Onde tu vai ter o Owen, Saint-Simon, tu vai ter também o anarquismo, que era uma vertente um pouco diferenciada, Bakunin, por exemplo. Tu vai ter o socialismo científico de Marx, e tu vai ter o socialismo cristão, que vai ser uma teoria que vai ser criada dentro da igreja, né? Então esses eram os pensamentos que vão aparecer no século XIX, tentando fazer com que houvesse uma diminuição nessa desigualdade social. O anarquismo, ele trabalhava com a ideia de que o Estado era o grande produtor dessa desigualdade social. Então, para que tu pudesse acabar com a desigualdade social,
primeira coisa que tu deveria fazer é tentar acabar com a ideia de Estado, né? Claro, não quer dizer que isso iria criar como ficou conhecida, uma anarquia, porque na ideia deles as pessoas elas teriam que saber o seu papel dentro da sociedade, que é uma questão bastante difícil de tu conseguir compreender como que seria isso dentro da perspectiva do que nós temos hoje, né? Mas essa era uma ideia. O socialismo cristão, a igreja seria o grande fiel da balança ali, que negociaria, né, entre os donos dos meios de produção e aqueles que vendiam a força de trabalho, né? O socialismo utópico, eles queriam que tu tivesse essa diminuição da desigualdade social, mas as tentativas que eles fizeram não deram muito certo. E tu tinha o socialismo científico, que vai ser aquela teoria, né, do Marx, que iria falar sobre a ditadura do proletariado, o período do socialismo e do comunismo. Tá? Então, a questão correta aqui, né, é a questão da exploração do trabalho operário para atingir, né, o lucro da burguesia. Né? O lucro da burguesia está totalmente atrelado ao trabalho do operário. Né? Então, explorando esse trabalho que tu vai ter cada vez mais lucro. Vamos lá? Então, para 3, agora chegando uma aqui de Taylor, tá? Para os meus alunos aí do curso de administração. E aí, o pessoal que for para essa área aí vai poder estudar bastante Taylor, tá? É bem interessante essa questão aqui. Outro importante método de racionalização do trabalho industrial foi concebido graças aos estudos desenvolvidos pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Uma de suas preocupações fundamentais era conceber meios para que a capacidade produtiva dos homens e das máquinas atingisse seu patamar máximo, tá? Para tanto, ele acreditava que os estudos científicos minuciosos deveriam combater os problemas que impediam o incremento da produção, tá? O Taylorismo apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no início do século XX, produzindo transformações na organização da produção e também na organização da vida social. A inovação técnica trazida pelo seu método foi a utilização de estoques mínimos em plantas industriais, de pequeno porte. Cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios. C. Produção orientada pela demanda enxuta, entendendo específicos nichos de mercado. D. Flexibilização da hierarquia no interior da fábrica para estreitar as relações entre os empregados. E polivalência dos trabalhadores que passavam a realizar funções diversificadas numa mesma jornada. Tá? O Taylor, ele vai ter, é bem interessante a história dele, né, que ele vai começar a fazer testes dentro das indústrias para minimizar a falta, né, não era bem a falta, mas assim, ó, o desperdício de matéria-prima e o desperdício de tempo fazendo uma determinada ação. Né? Então, tu vai ter todo um sistema que possibilite tu gastar menos tempo possível para aumentar a produção. Então, a alternativa correta é a cronometragem, o controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios, tá? Isso daí, por exemplo, tem um filme muito interessante que vai falar sobre isso, na criação do McDonald's, chamado Fome do Poder. Bem interessante vocês assistirem para entender essa ideia, né, de como que
tu ter uma sistematização, tu gasta menos tempo, gastando menos tempo, tu aumenta a produtividade. Tá? Vamos agora para o modo de produção feudal. Ali na apostila vai falar sobre o modo de produção feudal, tal. Então a gente tem uma aqui sobre isso. O feudalismo foi um modo de produção prevalente durante o período da história da Idade Média. Nesse modelo pré-capitalista existia uma clara divisão do trabalho que envolvia a terra e seu manejo, e também uma complexa estrutura política e social, né? Nós vamos ter o feudo lá, né? O feudo, tu tem toda uma estruturação produtiva. Sobre o feudalismo e suas características, é correto afirmar que o feudalismo era um sistema econômico dinâmico com forte mobilidade social, onde os servos tinham autorização de acúmulo de capital e poderiam, inclusive, tornar-se senhores de terra. Bom, se fosse assim, mas com certeza, na Idade Média, isso daqui não rolava, gente. Tá? B. No feudalismo existiam obrigações dos servos como a corveia, uma espécie de pagamento através de serviços prestados ao senhor feudal, nas suas instalações ou terras. Tá? A talha, tá? No modelo de produção feudal, era um tipo de obrigação do senhor feudal para com o servo, relativa à manutenção da segurança pessoal e da sua família. Será que a talha era isso? Tinha talha, mas será que era isso? D. O modelo feudal já havia uma separação clara entre a igreja e o Estado. O feudalismo foi o primeiro sistema econômico e social a estabelecer um marco jurídico do Estado laico. Não dá. Essa daí também não rola. A gente sabe que uma das grandes senhoras feudais vai ser a igreja, então não tem como ser essa daí. E o chamado tostão de Pedro. Existia também essa taxa. Tá? Era uma taxa paga pelos servos ao senhor feudal para compra de armas e contratação de mercenários para a defesa do feudo. Não, a gente sabe que o tostão de Pedro era uma taxa que era paga para manutenção das questões da igreja dentro do feudo. Tá? Então, sobra, qual que nós falamos ali, é a corveia. Tá? No feudalismo existiam obrigações dos servos, como a corveia, né, uma espécie de pagamento através dos serviços, né, de 2 a 3 dias ele teria que cultivar a terra do senhor lá e fazer serviço para o senhor, para manter a sua tenência, que era a parte que lhe cabia no manso servil, certo? Ali ele podia ter a sua plantação, tal, e aí era cobrada a talha, que era o que ele produzia ali, parte ia para o senhor feudal. Era lascada a vida na Idade Média, tá? Pagavam muitos tributos. É por isso que a maioria das pessoas, infelizmente, acabavam passando fome. Tá? E 5, em sua natureza, a estrutura, as monarquias absolutistas da Europa eram ainda estados feudais, o instrumento de governo da mesma classe aristocrática que dominara a Idade Média. Mas na Europa Ocidental, que os viu nascer, as formas sociais que elas governaram eram uma combinação dos modos de produção capitalista e feudal, né? A gente tem que entender que dentro da perspectiva histórica, mesmo que a gente esteja estudando filosofia aqui, as coisas não acontecem assim e começa outro, né? Tem um processo onde, por exemplo, capitalismo e feudalismo, eles aconteceram e foram contemporâneos, tá? Não acabou uma coisa e começou outra. Com uma burguesia gradualmente ascendente e uma crescente acumulação primitiva de capital à escala internacional. Então, de acordo com o historiador, a monarquia absolutista da Europa Ocidental era um Estado, tá?
essencialmente aristocrático, pois a fragmentação política e os poderes locais persistiam. De transição, pois criou mecanismos de esforço da servidão e limites às atividades mercantis, né? Você pode até estar pensando, professor, mas isso daqui não é muita história, não, mas é que a gente está falando justamente dessa relação aí do trabalho, né, da servidão, do comércio. C, a burguesia mercantil, embora fundamental na força política militar da aristocracia feudal. E D, essencialmente burguês, pois a nova classe detinha a hegemonia da exploração colonial. E E, da nobreza feudal, embora também influenciado pela ascensão da burguesia e do capitalismo. Tá? Então, a alternativa correta é essa daqui, a última. Tá? A nobreza feudal, embora também influenciada pela ascensão da burguesia e do capitalismo. Então, tu tinha ainda uma nobreza feudal, ainda uma nobreza que tu tinha um modo de produção atuante do feudalismo, mesmo assim tu vai ter, já naquele momento, uma tentativa de tu ter uma ascensão da burguesia. Vale lembrar que essa ascensão da burguesia ela começa lá na Idade Média, ela só vai se consolidar na Idade Moderna. As coisas não acontecem de uma hora para outra na história. É muito difícil algum evento histórico que rompa totalmente, absolutamente, e comece uma coisa totalmente nova. Tá bom, pessoal? Ficamos aqui, então, com a filosofia do trabalho, né, a última parte aí do nosso estudo de filosofia do segundo ano, tá? E ficamos por aqui. Que todos tenham um bom Natal, um feliz Ano Novo e nos vemos o ano que vem. É isso aí, valeu! Agora sim, chegamos para a última parte da última live de 2023 e vamos fechar bem com aquela ciência do coração, que você já sabe qual é a minha ciência do coração, que é geografia. Vamos rodar a vinheta para você reabastecer o tanque ali de água com esse calorzão que tá precisando, né? Então, rodou a vinheta e eu volto aqui com vocês. Beleza, então, segundo ano, estamos nos nossos últimos momentos da live Chave do Enem de 2023. E qual foi o tema? Lá na sua apostila, né, você trabalhou no segunda unidade do quarto bimestre a questão de poder. Trabalhamos com poder paralelo, especificamente poder paralelo do discurso religioso, nacionalista e também crime organizado. E vamos falar um pouquinho sobre esses conflitos que infelizmente existe em nosso mundo. Então, vem para cá, vamos ver ali para você não se perder qual foi, né, o tópico para hoje. Então, poder paralelo, módulo 2 do quarto trimestre e a primeira questão está no ar. Questão número 11 ali na sua listinha, né? O poder ocidental segue os passos dos dinossauros que os precederam. Tá? Linguagem figurativa. Os Estados Unidos, a última sentinela da supremacia ocidental, estão em relativo declínio, desafiados pelo sul e o leste da Ásia. O pluralismo parece cada vez mais um caminho da confrontação em vez da panaceia para a paz. O medo do terrorismo suprime direitos. O temor da recessão econômica solapa a liberdade de mercado. Os níveis de consumo e urbanização simplesmente são insustentáveis em face da mudança ambiental. A sociedade do descartável está a caminho da lata do lixo. Pessoal, esse texto ele sintetiza praticamente tudo que nós vimos no segundo semestre deste ano em Geografia, lá na sua apostila, no seu material, que é a discussão sobre globalização, sobre as relações de poder, principalmente pós-Guerra Fria, essas novas formas de organização e a nova ordem mundial, geopolítica mundial. Então esse texto ele fala um pouquinho sobre o mundo contemporâneo, marcado pelo terrorismo,
né? A partir de 2004, de 2001, aliás, o terrorismo ganha uma amplitude, já existia, já é um ato mais antigo, mas a partir do ataque às Torres Gêmeas, o terrorismo ele passa a ser observado pelo mundo ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, como algo perigoso, que corrói a democracia e justifica, inclusive, principalmente ao mundo ocidental, os ataques preventivos. É criada ali a doutrina Bush, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas então o terrorismo ele também muda um pouco as relações de poder no mundo contemporâneo. Tá? Vamos lá. O texto faz uma síntese da história dos dias atuais, ressaltando o quê? Vamos lá. A supremacia incontestável dos Estados Unidos no período posterior à Guerra Fria. Será que é isso? Será que o texto está dizendo que é incontestável a supremacia americana no mundo contemporâneo, pós-Guerra Fria? O texto fala sobre isso? E aí? Coloca no chat. B. A derrubada iminente do capitalismo financeiro pelos movimentos ecologistas. Será que o texto está falando que... Bom, ele fala de questão ambiental, né? Então, os níveis de consumo e urbanização simplesmente são insustentáveis em face à mudança ambiental. Mas ele está falando aqui sobre movimentos ecologistas derrubando o capitalismo financeiro, que é o capitalismo, será que inclusive é o atual? Será que é o atual? Lembra de capitalismo? Nós estudamos modelos, hein? A consolidação da democracia no mundo após a dissolução da União Soviética. O texto diz isso? Ou ele fala de corrosão, declínio? Tá? A tendência de uma igualização de forças entre as maiores potências globais, está dizendo que está sendo equilibrado, ou a emergência de uma nova ordem internacional em meio às tensões históricas. E aí, qual alternativa você marcou? Qual alternativa? Que rufem os tambores que não temos aqui. A alternativa correta estava muito fácil, né? Estamos falando justamente sobre essa nova ordem internacional, nova ordem geopolítica mundial, onde os agentes globais, os países, né, tentam se reposicionar no tabuleiro. O grande exemplo que nós estudamos no módulo anterior desse bimestre é a região ali da Ásia, né, o poder da China, os conflitos que são vivenciados hoje lá na Rússia, com a Ucrânia, né, as questões de Israel, numa outra escala, mas tudo isso demonstra que há um jogo geopolítico global, onde há uma tendência de tentar demonstrar força para a obtenção de poder. Isso é importante. A guerra da Ucrânia é muito mais do que território, é muito mais do que o discurso dos dois lados. Está atrelado à imposição e demonstração de poder. Isso faz parte, né, de uma nova ordem internacional. E tudo isso gera essas tensões que desdobram do que já vem o mundo vivenciando a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho certeza que seu professor, sua professora de Geografia, falou muito este ano sobre pós-Segunda Guerra Mundial, sobre Guerra Fria. Não é porque a gente é viciado nesse assunto, mas porque esses dois momentos históricos, lembrando que a geografia ela trabalha, né, a história atrelada à transformação do espaço geográfico, mas esses dois momentos históricos são extremamente importantes para entendermos o mundo contemporâneo. Ok? Então, mandaram bem, eu dei uma olhadinha lá no sistema, mais de 75% dos alunos acertaram essa questão, parabéns para vocês. A questão é fácil, mas tem que interpretar o texto. Parabéns, mandaram muito bem. Então, 12ª questão. A Arábia Saudita executa 81 homens por terrorismo em um dia. Essa notícia do ano passado, de 2022. Segundo texto, né, a continuação ali, da reportagem da Reuters, a Arábia Saudita executou 81 homens neste sábado, dia 12, né, 12 ali de março de 2022, incluindo 7 cidadãos do Iêmen e um sírio, acusados de crime como terrorismo e outros como possuir crenças divergentes, disseram as autoridades do país. Essa foi a maior execução em massa em décadas. O número superou as 67 execuções relatadas no reino em todo o ano de 2021. Esses indivíduos, totalizando 81, foram condenados por vários crimes, incluindo assassinato de homens inocentes, mulheres e crianças, disse o ministro do Interior do país em um comunicado. Crimes cometidos por esses indivíduos também incluíram declarar lealdade a organizações terroristas estrangeiras como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.
Então, são duas organizações, inclusive, que, né, estão sempre reaparecendo ali na geopolítica mundial. O Hamas agora está no foco, né? A Al-Qaeda, que foi financiada ali pelo Talibã, está sempre no foco. O Talibã voltou com força no Afeganistão a partir do final da gestão do Donald Trump, quando o exército americano acabou de sair do território. Então esses grupos sempre estão ali aparecendo no noticiário. Sobre a questão, então, vamos lá. Identifique nas afirmativas que seguem a correta e respectiva origem dos grupos terroristas citados e destacados no texto. Então, você tem que marcar, isso aqui é mais de memória, da Mackenzie, onde surgiu o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. E aí? Iraque e Iêmen, Arábia Saudita e Síria, Iraque e Paquistão, Síria e Marrocos, Afeganistão e Síria. Tá lá na apostila, hein? Foi falado sobre isso lá na apostilinha. Inclusive, a apostilinha de vocês está bem legal. Trouxe ali infográficos, né, para cada uma dessas organizações com resuminho ali para ficar fácil de estudar. E aí, qual foi a alternativa correta que você marcou? Qual foi? Quem marcou Iraque e Paquistão acertou. Lembrando, o Estado Islâmico, ele vai ser criado, ele vai ser agrupado a partir ali do final, quase no final, da ocupação americana no Iraque. Lembrando que em 2003 houve a ocupação americana no Iraque, justificando um potencial, né, arsenal de armas químicas e biológicas que poderiam ser utilizadas contra o mundo ocidental em ações terroristas. E então o exército americano invade, tira do poder Saddam Hussein e começa a implantar ali, né, uma nova ordem política interna. Parte dos próprios soldados iraquianos começaram a se revoltar contra o mundo ocidental, se juntaram a outros terroristas e fundaram o Iraque, né? E a Al-Qaeda, que foi financiada pelo governo na época ali do Afeganistão, né, que estava no poder no Afeganistão nos anos 80 e 90, foi fundado e se instalou no Paquistão, inclusive, onde Osama Bin Laden, 10 anos depois dos ataques, foi encontrado e executado pelos soldados americanos. Ok? Então vamos lá, 13ª questão. Eu sei que você está assim empolgado porque está chegando as férias, então eu não vou demorar demais nas questões, mas também fique empolgado, o ano que vem estamos juntos. Eu sei que no terceirão faz mais sentido ainda o Chave do Enem. Se preparem, você vai mandar muito bem o ano que vem na sua escolha de vestibular, na sua escolha de projeto de vida. 13ª questão da PUC do Rio Grande do Sul. O Oriente Médio é, historicamente, zona de tensões entre povos, nações e países. Recentemente, além da ascensão do terrorismo, têm ocorrido conflitos em diversos países envolvendo o exército, civis e vários grupos armados. Sobre esses conflitos, afirma-se, vamos lá, 1. A disputa entre Israel e Palestina é pela faixa de Gaza, uma área com importante riqueza petrolífera do Oriente Médio. 2. Aliado histórico dos Estados Unidos. Israel promove ofensivas contra a Palestina com o argumento de combater o terrorismo na região. 3. Com a recente onda de democratização no Oriente Médio, é possível notar um abalo significativo nos valores muçulmanos incompatíveis com os valores democráticos. E aí, 1, 2 e 3, quais vocês marcaram? A 2 está correta. Olha lá, aliado histórico dos Estados Unidos, Israel promove ofensivas contra a Palestina. Está de novo nessa questão anterior, mas constantemente existem pequenos conflitos entre Palestina e Israel. Israel tendo exército, né, ela age, e a Palestina através dos grupos terroristas. Então esses conflitos são meio que comuns. Professor, mas por que a primeira não é correta? Porque não há uma grande riqueza petrolífera naquela região. Tá? E também, a princípio, a faixa de Gaza não é um objeto de desejo para que Israel tome para si. Tá? Há uma controvérsia ali, mas isso a gente estuda depois. E, obviamente, né, a terceira estava errada, porque, vamos lá, redemocratização do Oriente Médio, abalo dos valores muçulmanos incompatíveis com a democracia, não há nenhuma incompatibilidade entre valores muçulmanos e democracia. Existem valores, né, culturais, existem valores de costumes que são incompatíveis com a visão ocidental, mas não necessariamente a democracia. Ok?
Então, questão alternativa correta é a B, somente a 2 estava correta. Essa aqui também eu olhei, teve ali quase 80% de acerto. Parabéns para vocês que fazem o chave do Enem para valer. Questão número 14, hein? Caminhando ali para o fim, para você praticamente dizer, estou de férias a partir de agora, dou chave, mas na escola eu sei que ainda não. Vai até o fim, manda bem, porque eu quero ver você no terceirão comigo, conosco aqui no chave, hein? 14ª questão, FDV. A partir do 11 de setembro, os norte-americanos concluíram que a sua vida havia sido transformada definitivamente. Isso é fato. O ambiente de paz não existe mais. Os dirigentes anunciam que a guerra ao terrorismo irá se estender por muitos anos e que uma grave ameaça paira sobre os Estados Unidos, pois os terroristas podem atacar de muitas maneiras e empregar métodos bastante variados, inclusive armas químicas e biológicas. A nova situação de perigo que paira sobre os norte-americanos os leva a exigir uma proteção redobrada das autoridades federais, enquanto até então os que mais os motivava era a sede de liberdade. Eles agora aceitam que ela sofra restrições para que possam se sentir mais seguros. Olha, né, uma questão bem interessante com o avanço do terrorismo. Boa parte dos americanos, eu estou falando no começo dos anos 2000, olha, esse texto é de 2007, isso, 2007. Os americanos começavam a questionar, olha, eu prefiro que o Estado seja mais poderoso em relação à segurança, que a liberdade seja diminuída para a preservação da segurança. Tá? Isso foi muito pesado para a época, mas enfim, vamos continuar ali. Assiste-se a um consenso patriótico e a mídia se envolve no esforço de guerra. Estabelece-se, assim, um novo equilíbrio entre a liberdade e a segurança, revelador da fragilidade que tomou conta da sociedade norte-americana após o 11 de setembro. Lembrando que esse medo também se espalhou para o mundo ocidental. A União Europeia, o próprio Brasil adotou medidas de precaução para evitar ações terroristas depois desse ataque de 11 de setembro. Por isso que ele é tão importante na nossa discussão, porque ele muda muito a forma que nós pensamos segurança e direitos de liberdade para assegurar, né, a não proliferação de ataques terroristas. Nós vamos ver então o que pede a questão, assinar a alternativa que relaciona os ataques de 11 de setembro de 2021 e suas consequências. Então vamos lá. A. Na manhã do ataque, terroristas espanhóis associados ao grupo basco ETA assumiram o controle de 2 aviões. Nem vou continuar lendo. Opa, nós estudamos o grupo basco ETA, lá espanhol, no norte da Espanha, divisa com a França, que eles pediam, né, eles depuseram armas, mas eles pediam a independência do país basco. Era um grupo que atuou dentro da Espanha, com carros-bombas, ações terroristas até o século XXI, por exemplo, o ataque à estação de Madrid, mas que hoje é um braço político que visa uma independência maior da região. Então já matou ali, não tem nada a ver com o País Basco. B. Os ataques foram improvisados pela organização terrorista Al-Qaeda e tinham por objetivo desafiar a supremacia militar dos Estados Unidos no primeiro mandato presidencial de Barack Obama? Bom, primeiro, improvisado, não. Esses ataques eles foram orquestrados. Eles foram planejados por anos. Os terroristas, eles planejaram minuciosamente cada passo que seria dado para o ataque terrorista, inclusive identificando os alvos, né? World Trade Center, coração financeiro do mundo ocidental. Pentágono, coração militar, né? O poder militar. E aí, o quarto avião que iria, né, ser jogado sobre a Casa Branca, que simboliza o poder político do mundo ocidental. Então, foi planejado, foi totalmente planejado. E segundo, não, nós estávamos falando do mandato do presidente George Bush II. Barack Obama ainda não era presidente da República nesse momento, tá bom? Presidente dos Estados Unidos nesse momento. C. Os ataques terroristas foram filmados e transmitidos em tempo real para televisões de todos os países. O espetáculo do terrorismo deixou atônitos os espectadores no mundo inteiro e provocou uma verdadeira paranoia dentro dos Estados Unidos, que optaram por não reagir ao ocorrido.
optando por intensificar as ações diplomáticas no Oriente Médio sem uso de armas de fogo. Eita, né? Até que o começo está certo, de fato, né? Olha, entregando a idade aqui, Davi. Eu me lembro muito bem, no dia 11, eu estava fazendo prova de química, eu estava na escola fazendo prova de química e na minha época eu tinha... Você teve quantos professores de química, Davi, no mesmo ano? Eu tive um só. Eu tinha 3. Era 3 frentes de química. Então eram 3 provas de química. A gente só fazia prova nos dias de prova, né? Então eu saí assim meio zonzo, eu gostava de química, eu sempre gostei de química. Saí meio zonzo, fui pro restaurante da escola. A hora que eu cheguei no restaurante, aquela TV de tubo ainda, lá no fundo do restaurante, todo mundo assim parado. Já tinha acontecido o primeiro ataque. E aí eu vi caindo as torres gêmeas. Ninguém falou, a gente não conversou. Ficamos atônitos. Só que a reação dos americanos foi muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eles agiram de forma enérgica. O Congresso americano, o governo americano, na verdade, rapidamente se organizou para contra-atacar os países que financiavam ou abrigavam os terroristas. Portanto, não. Né? Vamos lá, em outubro de 2001, o presidente George Bush, né, George W. Bush, que é o segundo, né, filho do primeiro, que já foi presidente também no começo dos anos 90, lançou o Patriot Act, um pacote de medidas de segurança que estabelecia o aumento da vigilância em portos, aeroportos, locais públicos, o direito de violar correspondências, conversas telefônicas e e-mails sem autorização judicial e a liberdade para prender e interrogar suspeitos de terrorismo sem o devido processo judicial. Isso foi pesado. NSA, já ouviu falar do NSA? É uma agência americana, né, de vigilância, que inclusive no Brasil, aqui no Brasil, já pirateou não, mas já pegou informações sem autorização de presidente da República, de governadores, pegou de presidentes de fora, né, de outros países também. Então, fortaleceu muito isso. E deixa eu ver aí, quem sabe, né, pode ser DOE, vamos lá. Numa ofensiva ideológica e militar conhecida como guerra contra o terror, e aconteceu, o governo passou a preconizar ataques a países acusados de financiar, apoiar ou de serem intolerantes com grupos terroristas, sempre com total apoio da ONU e respaldado pelas leis internacionais que regulamentam a guerra. Eita! Teve guerra contra o terror? Teve. Esse nome foi usado. Mas será que o final está correto? Está correto? Será que sim? Será que não? DOE, 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 D, né? Por quê? Não teve apoio total e sim várias denúncias de violação dos direitos internacionais de guerra, direitos humanos e direitos internacionais de guerra. Por exemplo, a prisão em Guantánamo. Sim, os Estados Unidos têm uma prisão em Cuba, um pedaço de Cuba que eles tomaram para eles, que durante esse período várias pessoas acusadas de terrorismo foram levadas, presas, sem direito à defesa, sem direito a nenhum julgamento para serem interrogadas. Inclusive, a acusação de uso de métodos não convencionais de tortura para tentar obter dados. E essas pessoas não tinham mais contato com o mundo exterior, com os familiares. Tá? Então essas denúncias foram feitas, por isso não pode ser AE. Mas a guerra ao terror, sim, aconteceu dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Ataque a países que poderiam abrigar ou financiar grupos terroristas. Belezinha, então? Vamos para a última, estamos quase acabando. Chave do Enem 2023, se prepara. 2024 promete muita coisa ali para você, hein? Então aqui nós temos um mapa, a gente está falando agora, né, de geopolítica mais próxima a nós. Estados Unidos alegam combater terrorismo para justificar a presença militar na América do Sul. Então nós temos aqui um mapa da Colômbia, Venezuela, né, o Peru ali. E esse mapa mostra em vermelho territórios das Farc e o triângulo bases militares. Ok? Vamos lá. Desde o seu processo de independência, duas nações alternam movimentos de conflito e de cooperação bilateral. A partir da década de 1980, com o aumento do tráfico de drogas e combustível, os problemas voltaram a ser frequentes. Atualmente, esses países estão em conflito territorial por domínio da região na fronteira. Então, com base nas afirmações obtidas acima, é correto concluir que os países citados no conflito são... Pessoal, eu tenho aqui Venezuela e Colômbia, Argentina e Uruguai, Brasil e Paraguai, Colômbia e Peru.
Professor, como que eu vou saber? Porque ali tem o Peru e tem a Colômbia, mas também tem Venezuela e a Colômbia. Se você olhou o mapa, já elimina Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Então já não precisa nem ler. Olha só, essa questão aqui, a resposta foi dada de graça. Lá no texto não está falando, mas se você ler aqui a referência do site, tá lá, ó. No finalzinho da URL, eu tenho o limite aqui, está escrito Venezuela, traço amplia, traço estado, traço de, traço exceção, traço na fronteira com Colômbia. Eita, olha lá, a resposta foi dada, essa questão aqui foi presente de Natal para vocês, porque estamos acabando, né? Então a resposta correta está ali, dado no site de onde se tirou. Olha como é fácil de vez em quando você mandar bem no vestibular, é só ler. Cuidado nos detalhes. Mas vamos falar da questão, né? Venezuela e Colômbia. A atual crise culminou com o fechamento das fronteiras entre os países e o acesso terrestre ficou fechado por tempo indeterminado. Temos que lembrar aqui, primeiro, Colômbia teve ali todo o problema desde os anos 60 com organizações criminosas, principalmente a FARC, que é um grupo narco, né? Narco-guerrilheiro, que defendia a troca, a deposição do governo na época, a subida de um poder popular, socialista, foi financiado pelo narcotráfico e apoiou e defendeu o narcotráfico e ainda acontece em uma outra escala hoje. Mas também você tem a Venezuela que, devido à ditadura instalada há um bom tempo, que gerou toda a crise econômica, teve um fluxo migratório muito grande para a Colômbia, que economicamente hoje, em questões também de terrorismo, hoje é bem mais tranquilo. As Farc, né, diminuíram sua ação, entregaram armas, né, modificaram sua estrutura. Hoje o governo da Colômbia consegue gerenciar o território. Então, o que aconteceu foi uma saída maciça de população da Venezuela para a Colômbia em busca de melhores condições e, assim, a fronteira teve que ser fechada. Inclusive, os Estados Unidos, por ter presença militar, incentivou o governo a fechar essa fronteira. Belezinha, então? Fechamos, acabou esse ano aqui o Chave do Enem, você já encerrou. Lembrando, as lives ficam disponíveis, quer estudar a qualquer momento? Volta para cá no canal da Educação Adventista Brasil. Quer estudar mais? Eclass tem material para vocês, tem a abinha Chave do Enem com aulas curtas. Temos resumo de todo o conteúdo. Para você que já está focado no vestibular, já está em 2023, mas com os olhos de 2024, aproveite para estudar. E o ano que vem tem mais material para vocês lá, curtos, material aqui e orientação vocacional. Queridos, foi um grande prazer estar com vocês. Espero que tenham um final de ano maravilhoso, que passem um tempo com a família, descansem, porque em 2024 nós vamos voltar com tudo, hein? Preparando você para o fechamento do ciclo de ensino médio. Um forte abraço e tchau!